Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça de já curtir se você gosta aqui do Fadel News, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. Eu quero começar esse vídeo falando do Pirula, que é um colega de profissão, caso você não conheça o Pirula. Ele faz vídeos aqui no YouTube, faz lives. Ele é um biólogo que já está produzindo conteúdo aqui na internet já tem bastante tempo, e um conteúdo muito legal baseado em ciência. O Pirula, essa semana, ele sofreu um AVC. E os amigos, familiares, colegas de profissão, todos se reuniram para divulgar uma vaquinha que está sendo feita para ajudar tanto o Pirula, porque durante esse tempo que ele vai estar se recuperando do AVC, ele não vai conseguir estar produzindo conteúdo, e esse é o trabalho dele, e é um trabalho que a gente faz que, infelizmente, se a gente não estiver aqui sempre, a gente não ganha dinheiro. E além disso, não só para ajudar o Pirula, como ajudar a família do Pirula também, porque ele ajudava financeiramente a família. Se você quiser ajudar, você encontra todas as informações no site dele, que é pirula.com.br, pirula com 2 L's. O estado dele até agora é grave, mas é estável. E a gente sabe que um AVC é uma coisa que tem um caminho longo de recuperação, né? Então, se você puder ajudar, toda ajuda é bem-vinda. Gente, agora sim, ó, vocês se lembram de quando a gente falava do Léo Lins aqui nesse canal? Tem tanto tempo já. Foi em 2023 que ele virou alvo do Ministério Público por conta das piadas que ele fazia. E como a gente fala aqui, né, de piadas politicamente incorretas que ele fazia, tem que pensar que não é uma piadinha tipo, hahaha, loira é burra, sabe? Não é isso. Que, beleza, tem muita gente que não vai gostar, é uma piada que é meio ofensiva, mas não é uma pior piada do mundo. É piada racista, piada homofóbica, piada com gente portadora de HIV. Basicamente não tinha nenhuma minoria que saía ilesa do Léo Lins. E agora saiu oficialmente a condenação dele. Ele foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por propagar conteúdo contra minorias e grupos vulneráveis. Além disso, se você achou já que já era bastante coisa, não, tem mais. O réu deve pagar uma multa equivalente a, pausa dramática, 1.170 salários mínimos em valores da época da gravação. Que daí é uma conta meio maluca que tem que fazer, porque eu não sei qual era o salário mínimo naquela época. Digamos que era, sei lá, R$1.500. Eu realmente não sei qual é o salário mínimo daquela época. Você tem que multiplicar isso por 1.170. É muito dinheiro. Será que o Léo Lins tem essa quantidade de dinheiro? É muita grana. E não para por aí. Não parou por aí, tá? Indenização de 330 mil por danos morais coletivos. Se fudeu muito. Ele ainda pode entrar com recurso, né? E aí esses valores podem diminuir, essa pena pode diminuir, né? Enfim, depende de quem, se vão concordar com esse recurso ou não, né? É muito provável que esses valores diminuam. Mas eu achei muito interessante essa decisão, eu vou ler aqui um trecho para vocês. O exercício da liberdade de expressão não é absoluto nem ilimitado, devendo se dar em um campo de tolerância, expondo-se às restrições que emergem da própria lei. No caso do confronto entre o preceito fundamental da liberdade de expressão e os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica, devem prevalecer os últimos. E o juiz também fala que você se respaldar no humor não te dá passe livre para você poder praticar um crime, porque várias dessas coisas que ele falou são crimes no Brasil. Muita gente se espelha nessa coisa dos Estados Unidos, que tem essa coisa da liberdade de expressão grande e maior, que você pode falar o que você quiser e que você não deve sofrer nenhuma consequência por causa disso. Mas essa não é a realidade no Brasil, também não é a realidade aqui na Europa, não é a realidade em vários outros lugares. Você tem sim liberdade de expressão, desde que isso não esteja ferindo o direito das outras pessoas. E discurso de ódio em vários outros países é ilegal, inclusive no Brasil. E essa semana, a guerra na Ucrânia teve um acontecimento que foi meio significativo, tá? A Ucrânia lançou a Operação Teia de Aranha, um nome interessante, que foi um ataque coordenado de drone contra 5 bases aéreas da Rússia. Eles atacaram essas bases aéreas que tinham aviões, alguns desses aviões, inclusive, que poderiam levar bombas atômicas, por exemplo, né? E destruíram vários desses aviões nessas bases. Ao todo, foi, acho que, mais de 40 aeronaves russas que foram atingidas nesse negócio, assim, bastante coisa. E o que tem de muito interessante nesse ataque e que expôs uma grande fraqueza da Rússia é que, assim, quando a gente fala da Ucrânia atacando a Rússia, a gente não tá falando ali pertinho
Não, 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 não. Ali na fronteira? Não. Se você olhar no mapa, eles se embrenharam lá pra dentro dos buracos da Rússia. Tá? Foram parar lá na Sibéria, uns bagulhos muito longe. Então, a galera da Rússia tá meio panicando, né? Inclusive, enquanto eu tava pesquisando sobre isso, eu vi até uns trechos da TV russa falando que isso deveria ser o suficiente pra Rússia lançar um ataque nuclear contra a Ucrânia. Claro que isso não aconteceu até agora, a gente não sabe se isso vai acontecer ou não, mas o que a gente sabe é que parece que a Rússia quer criar uma ofensiva ainda maior agora no verão europeu contra a Ucrânia. E isso enquanto tá rolando negociação de paz, tá? Tá rolando negociação de paz, mas enquanto essa paz não for negociada, não há paz. Porque a Rússia continua com ataques diários, a Ucrânia fez esse ataque gigantesco agora na Rússia. Então, por mais que esteja sendo negociada a paz, a gente ainda não tem uma previsão de quando e se essa guerra vai acabar tão cedo. Agora a gente precisa falar da polêmica do caso da Isabelle Vidal e do Ítalo Santos. O Ítalo Santos é um influenciador que está envolvido em algumas polêmicas. Ele tem números gigantescos, tá? Ele tem 18 milhões de seguidores no Instagram, 7 milhões no YouTube, 2 milhões e meio no TikTok. E o conteúdo do Ítalo é um conteúdo, assim, que causa muita polêmica porque ele acolhe, entre aspas, jovens menores de idade para casa dele. Esses jovens todos estão ali com a autorização das próprias mães, ou essas crianças são emancipadas dos pais. Ele chama essas crianças todas que moram com ele de filhos, e ele grava conteúdo com esses adolescentes. Só que esse conteúdo é muito criticado porque frequentemente mostra esses adolescentes em dança, em situações que podem ser consideradas situações sexuais. Às vezes esses adolescentes aparecem beijando, né, se sexualizando de alguma forma, e teria polêmica até com cirurgia plástica. Foi no final aí do ano passado que começaram a ter denúncias sobre esse tipo de conteúdo dele. Ele mora na Paraíba e o Ministério Público da Paraíba, inclusive, abriu uma investigação contra o Ítalo, depois deles receberem uma denúncia anônima, que o Ítalo diz que foram lá, foram verificar tudo, e que aparentemente estaria tudo ok. Mas vários influenciadores continuaram denunciando os vídeos e o comportamento do Ítalo. Muita gente fala, principalmente no TikTok, que não consegue falar desse assunto porque os vídeos são banidos. E os vídeos do Ítalo continuam na plataforma. Então que vários influenciadores escolhem não falar sobre isso porque eles sabem que eles vão ter ali alguma punição da plataforma. Ou então que eles vão fazer o vídeo, mas que eventualmente aquilo ali não vai dar em nada. Uma influenciadora que resolveu fazer essas denúncias, e fazer essas denúncias de uma forma muito insistente, é a Isabelle Vidal. Ela começou a usar as redes sociais dela, e acho que ela tinha ali uns 600 mil seguidores, ela é do Rio, pra fazer essas denúncias. Ela dizia que ele estava sexualizando esses adolescentes para conteúdo, e ela começou também a levantar suspeitas sobre como seria a convivência ali na casa. Agora, a grande polêmica desse caso aconteceu agora nessa semana. No dia 1º de junho, a Isabelle gravou um vídeo onde ela aparecia estar no meio de uma estrada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ela dizia que ela estava seminua, inclusive, e ela estava abalada, dizendo que ela tinha sido por uma pessoa que tinha prometido pra ela, queria ajudá-la nesse caso contra o Ítalo. O vídeo que eu não vou colocar aqui pra não expor mais a Isabelle, né, e também é um vídeo um pouco pesado, ela aparece tentando parar carros no meio da estrada, pedindo ajuda, pelo amor de Deus. Isso causou uma repercussão nas redes sociais gigantesca. Foi levantado hashtag Justiça por Isabelle Vidal. Os comentários todos no TikTok, se você for ver, em vídeos que às vezes o assunto não tem nada a ver com isso, as pessoas estão comentando essa hashtag. Muita gente cobrando a autoridade de fazer alguma coisa, inclusive a Erika Hilton se manifestou, disse que estava entrando em contato, que ia ver o que ela podia fazer sobre esse caso. E a Isabelle, depois disso, ela apagou esse story depois. Ela depois chegou a publicar um story mostrando o exame de corpo de delito e começou a dizer que estava sendo ameaçada. Ela também, mais tarde, teria acusado um assessor de um vereador do Rio de Janeiro pelo que aconteceu com ela, que teria sido ele que teria cometido esse crime contra ela. Depois de tudo isso, o Ítalo desativou os comentários nas redes sociais e ele chegou a gravar um vídeo negando todas as acusações. Disse que ele tá sempre cooperando com o Ministério Público toda vez que eles vão lá para entrevistar, que ele mostra que ele entra em contato com os pais, que todas as mães estão de acordo com tudo que está acontecendo. Ele disse que ele confia muito na justiça. Esse processo todo, ele acontece em segredo de justiça porque envolve menores de idade, então a gente não tem como saber
como anda o processo. O que o Ítalo disse é que ele tá colaborando e que ele acredita na justiça e que ele nega tudo. E algumas pessoas na internet têm comentado sobre alguns posts da Isabelle que aconteceram depois desse abuso, que poderia indicar que ela talvez estivesse em algum tipo de surto. E depois apareceram outras pessoas com vídeos dizendo que a Isabelle estaria mentindo sobre ter sido... Uma das pessoas que estaria envolvida nesse caso gravou um vídeo mostrando vídeos que ele teria gravado desmentindo o que a Isabelle falou nas redes sociais. Então esse acaba sendo um caso extremamente confuso. E é difícil a gente tirar conclusões baseado só em alguns vídeos e posts que a gente viu na internet. Eu acho que nesse momento não adianta ficar postando tanta hashtag assim, ficar indo atrás, por exemplo, da Isabelle. Eu acho que o que ela precisa agora é estar em contato com a família dela, prestar as queixas que forem necessárias, tomar conta da saúde mental dela, porque caso realmente possa ser desencadeado um surto por causa de todas as coisas que estão acontecendo. Tem gente que acredita que o surto poderia ser de antes, tem gente que acredita que o surto poderia ser depois, tem gente que não acha que é um surto. A gente não tem como a gente saber o que está acontecendo. Se ela tá bem de saúde mental, se ela tá bem de cabeça, o que ela precisa. Quem tem que cuidar da Isabelle agora é ela, a família dela, as pessoas que estão próximas dela, as autoridades. Colocar pressão publicamente em redes sociais dessa forma, muitas vezes atrapalha muito mais do que a gente acha que vai ajudar no caso. Pode atrapalhar a saúde mental, pode atrapalhar a recuperação dela, pode atrapalhar muitas outras coisas. Uma coisa é você ajudar alguém que tá pedindo sua ajuda, outra coisa é assediar uma pessoa que acabou de possivelmente passar por uma coisa muito traumática. Eu realmente acho que a gente precisa maneirar a forma com que a gente usa a internet. E eu acho que esse é um caso onde a gente precisa maneirar como a gente usa a internet. Muito, porque a gente não sabe o que tá acontecendo realmente. A gente tem, assim, um pequeno frame, um pequeno recorte de 2, 3 stories que foram apresentados pra gente, mas a gente não sabe o que tem por trás disso. E é importante a gente ter noção de que a gente não sabe o que está acontecendo realmente e respeitar o tempo e a privacidade das pessoas. Tá, agora depois que eu gravei esse vídeo, aconteceu um grande divórcio público. Sério, divórcio daqueles assim que tem briga, sabe, pública, que mete todo mundo no meio, e a gente precisa falar disso. O Elon Musk, que estava trabalhando no governo do Trump, né, ele, algum tempinho atrás, ele se retirou do governo, disse que ele não podia mais trabalhar no governo do Trump, porque tinha um número limitado de dia que ele podia meio que trabalhar para o governo. Só que parece que as coisas não estão sendo assim tão de boa entre o Elon Musk e o Trump. Essa treta toda começa quando o Trump divulga um projeto de lei chamado Big Beautiful Bill, que basicamente tiraria os subsídios dos carros elétricos nos Estados Unidos e da energia solar. Ou seja, iria afetar diretamente o Tesla do Elon Musk. Não tem nem como dizer que ele não pensou nisso antes de divulgar esse projeto de lei. Aí o Elon Musk foi no Twitter, ele foi criticar esse projeto de lei. Ele fala que é uma aberração, que isso vai criar escravidão por dívida, sinceramente. Elon Musk, nossa, que drama. E que esse projeto basicamente tiraria os subsídios da área de energia solar e carros elétricos e daria para as grandes indústrias de petróleo. Aí o Trump respondeu na Truth Social, que é a rede social do Trump, falando que, ai, palhaçada, que o Elon Musk tá doido e que foi ele, o Trump, que criou o Elon Musk. Meio que não, mas beleza. E aí ele ainda fala o seguinte: sem mim, ele estaria implorando por subsídios numa cabana na África do Sul. Ah, tá bom, tá bom. E aí ele fala que o Elon Musk é um ingrato, que ele sempre foi ingrato, e que a Tesla ia ter falido durante a pandemia se não fosse pelo Trump, e que era desse jeito que ele tava agradecendo ele, criticando lá a lei dele. E aí ele ainda manda o seguinte: a gente precisa pensar seriamente em taxar o Elon Musk. Ele só suga o dinheiro dos contribuintes e depois apunhala a gente pelas costas. Muito desleal. Sinceramente, eu concordo em taxar o Elon Musk, não por esse motivo, por outro motivo. Pelo mesmo motivo pelo qual eu concordo em taxar o Trump, em taxar o Bill Gates, em taxar o Jeff Bezos, né? Eu não colocaria essa régua em
me traiu, mas beleza. E aí ele termina dizendo que esse projeto de lei é para os trabalhadores americanos e não para os bilionários ingratos com complexo de Deus. Seria bom se toda lei fosse, né, pensando dessa forma. Seria incrível. Eu achei esse último tweet do Trump, inclusive, um ícone. Dê a ordem, camarada Trump. Aí, não. Agora o bagulho fica... É bem coisa daquelas brigas feias mesmo, sabe? De casal terminando, assim... Que daí começa a pegar embaixo, começa até a fugir do ponto. Atacar a pessoa pro lado pessoal. Mas que eu tô aqui com a minha pipoquinha. Aí o Elon Musk fala que o Trump virou exatamente aquilo que ele sempre criticou, que é corrupto, inchado e refém dos barões de petróleo. E aí, aqui que vem o golpe baixo, tá? Ele fala, impeachment? Que tal começarmos pelo cara que nunca explicou as suas conexões com a ilha do Epstein? Tá bom pra você? Que ele mandou essa e ele continua, porque não acabou por aí. Curioso como os arquivos do Epstein continuam selados. Talvez porque o Trump está neles? Elon Musk. Olha, é esse o tipo de briga que eu quero ver. Acabou? Não acabou. Se for pra prender alguém, talvez seja o cara que jantava com o Epstein no Mar-a-Lago e agora finge que nem conhecia o homem. Ele ainda fez depois uma enquetezinha tosca perguntando se as pessoas acham que os Estados Unidos precisa ter um outro partido, que seja um partido de centro, que não seja nos extremos. Sinceramente, nos Estados Unidos, sim, não existe extremo pra esquerda nos Estados Unidos, tá? Mal existe esquerda, mas, assim, é centro no máximo. Mas eles acham que precisa ser mais centro que... Tá bom. Tá. E aí depois o Trump dá uma entrevista falando que ele não tá nem pensando no Elon Musk, cagou pra ele. Ele ainda fala que o pobre do Elon Musk sempre teve probleminha e que ele tem mais dinheiro do que juízo. É muito boa essa briga, cara. E ele ainda postou depois na Truth Social, né, falando que de todos os ingratos que ele já lidou, o Elon Musk é o pior. Bilionário mimado que só quer atenção. E é isso. É essa grande treta que tá rolando agora. Assim, novela, lindo, beleza, cinema. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver, já que a gente tem que aguentar essas pessoas no poder. Eu quero ver eles se matando. É isso que eu quero ver. Coloca os dois pra brigar em praça pública, pelado, cheio de óleo. É isso que tem que rolar. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!